Uma excelente quarta-feira para você que está aqui conosco no nosso culto de ensino bíblico. Espero que o áudio esteja bem, a imagem também esteja bem. A todos que estão nos acompanhando, comenta aqui se está tudo certo, porque o que nós queremos é poder, nesta quarta-feira, como nós realizamos, quarta-feira, 8 horas da noite, nós sempre teremos o nosso culto de ensino bíblico, aonde nós vamos cultuar, nós vamos orar ao Espírito Santo, nós vamos falar com o Senhor Jesus, renovar a nossa fé e a nossa espiritualidade, desenvolver mais da nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus, porque nós precisamos separar tempo de qualidade para nos relacionarmos com o Senhor Jesus. E hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente tem me enviado mensagens, muitas perguntas. Essa tem sido uma dúvida que muitas pessoas carregam dentro de si, que é a questão: como manter a chama da presença de Deus acesa dentro de você? Porque essa tem sido uma luta, uma batalha real que as pessoas têm vivido todos os dias. Mas antes, não esquece, compartilha com outras pessoas para também cultuarem conosco. Nós vamos orar ao Senhor Jesus, buscar sua presença, falar com o Espírito Santo, para que você seja renovado nesse momento, para que você possa derramar todas as suas aflições, fraquezas, debilidades diante do Senhor Jesus e buscar forças, renovar a sua chama, que às vezes ela fica, eu posso dizer que, infelizmente, atingida por tantas situações que você enfrenta nos dias atuais. Mas como manter essa chama acesa, a chama da presença de Deus, a chama do Espírito Santo acesa dentro de você? Sobre isso que nós vamos falar. Prepare a sua Bíblia, se você tem a mão, já deixe a sua Bíblia aberta no livro de Levítico, capítulo 6. Mas antes de mais nada, nós vamos orar. Nós vamos entregar este culto de ensino bíblico nas mãos do Senhor Jesus, porque é o momento onde nós separamos para cultuar, para fortalecer a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa comunhão com o Senhor Jesus. E é claro, além da oração, a palavra, porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos dirige, é a palavra que nos mostra que caminho devemos trilhar nessa vida do cristianismo, que é essa caminhada cristã até a volta do nosso Senhor Jesus ou até a nossa partida. Então, vamos orar nesse momento, onde quer que você se encontre. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós entregamos em tuas mãos nesta noite de quarta-feira. É claro, eu sei que muitas pessoas vão acompanhar essa pregação, esse culto, esse ensino em outro momento. Não tem problema. Mas que essas pessoas possam ter o seu entendimento aberto. Porque quantas pessoas, meu Deus, por falta de conhecimento da sua palavra, têm se perdido, ou até mesmo elas estão perdidas, elas não se perdem porque erraram somente, porque pecaram, mas ficam perdidas por não conhecer a sua palavra, por não conhecer a sua vontade, por não conhecer como caminhar nesse mundo segundo a sua direção. Então, que esse ensino da tua palavra nesta quarta-feira possa trazer o entendimento, o direcionamento para cada uma dessas pessoas, que elas possam crescer em comunhão e sair, meu Deus, deste culto, ao final dele, fortalecidas, renovadas. É o que eu lhe peço em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Hoje, então, o assunto, ele é muito interessante. Eu posso dizer que não é para hoje, é para a vida. E não é só para uma pessoa, para todo mundo.
como manter a chama da presença de Deus, a chama do Espírito Santo acesa na sua vida. Porque a gente sabe que o mundo, ele tenta apagar essa chama todos os dias. Esfriamento espiritual, decepções, frustrações. Às vezes você enfrenta uma situação em que você para de ler a Bíblia, você já não tem mais prazer de orar, ou você diz assim, eu não tenho forças mais para orar. Então, antes de falar sobre manter a chama acesa, eu quero falar sobre acender essa chama. Essa chama precisa ser acesa. Por que eu pedi para você abrir em Levítico capítulo 6? Porque depois que Deus ele dá direção a Moisés, e Moisés levanta ali os sacerdotes, Arão, os seus filhos, e Deus vai dando as instruções. Quando eles constroem um altar diante do que Deus ele orienta, então Deus envia o fogo para aquele altar. Então a chama daquele altar é uma chama divina. A chama daquele altar é uma chama sagrada, que foi acesa pelo próprio Deus. E nós precisamos ter essa consciência. Quem acende a chama do Espírito Santo dentro de você não é o que você faz. Não é por méritos próprios. Quem acende essa chama é o próprio Deus. Quem acende a chama do Espírito Santo em uma pessoa é o próprio Espírito Santo. Deus, ele coloca essa chama dentro da pessoa. É claro, não é por méritos. Por quê? Porque uma pessoa faz oração de um jeito, a outra medita na palavra de outra forma, vive as suas 24 horas diárias, cada um de uma maneira. A questão é que não existe um padrão, mas existe uma entrega. E quando nós falamos de entrega total, então aí não existe um padrão, é uma entrega total. A entrega de uma pessoa pode ser diferente da outra pela vida que eles têm, pela cultura, por onde eles nasceram, mas a entrega precisa ser total. A partir do instante que você se entrega totalmente ao Senhor Jesus e você busca conhecê-lo de verdade, então você passa a orar antes de dormir, você ora debaixo do chuveiro, você quer falar com Deus pela manhã, quando você abre a janela e você vê aquele sol bonito, aquele nascer ao pôr do sol, aí você quer orar ao Espírito Santo naquele instante. Antes de dormir, você dobra os seus joelhos, você fala com Deus, você não está naquele piloto automático de muitas pessoas que infelizmente elas vivem, que é aquela oração repetitiva, decorada, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego em tuas mãos o dia de hoje, guia os meus passos, em nome de Jesus, graças a Deus. E no final do dia, eu te agradeço pelo dia de hoje, amém, eu dormi. Não, é aquela pessoa que não faz aquela oração que sai da boca somente. Ela faz uma oração que sai da alma. Então é aquela pessoa que começa a se relacionar com o Senhor Jesus. Ela começa a ler a Bíblia e ela se apaixona pela palavra. Ela começa a ler e ela quer ler mais. Não é aquela pessoa que lê versículos isolados. Eu sempre oriento as pessoas, quando você for ler a Bíblia, não leia como se fosse uma caixinha de promessa. Você lê um versículo no Novo Testamento, depois você lê outro no Antigo Testamento, não. A Bíblia é um compilado de 66 livros, então o que nós precisamos entender? São livros que precisam ser lidos do início ao fim, para que você possa entender a mensagem, para que você possa entender o que está escrito, aquilo que está por detrás daquele texto, para que Deus possa falar com você. Então vai ler a Bíblia, então começa lendo pelo Novo Testamento, começa lendo pelo Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas ou João, lê o livro inteiro, aí você vai para o próximo. Aí não precisa, você pode ler em sequência, é claro que livros históricos como 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, então é interessante você ler
os dois, para que você possa entender o contexto de toda a mensagem, daquilo que você pode trazer como aprendizado. Mas quando você começa, né, não é quando você começa, tem muita gente que, eu comecei a frequentar um culto, eu comecei a frequentar uma igreja, não é só isso. Eu me libertei, eu tinha depressão, não tenho mais, eu tinha um vício, eu fui curado, fui liberto desse vício. Jesus mudou a minha vida. Tudo bem, você teve uma experiência com o poder de Deus. Mas isso não quer dizer que você teve uma experiência com a presença dele. Quantas pessoas mencionadas na Bíblia que foram curadas, receberam milagres, e nunca mais a Bíblia menciona que eles acompanhavam Jesus. Porque muitas pessoas se conectam com Deus só para atender às suas necessidades. Existem pessoas que todos os dias ela está fazendo uma oração pela família, mas não é que isso seja errado, mas ela não separa desses dias nenhum momento para ela se relacionar com aquele que todos os dias ela pede alguma coisa. Então isso não é ter a chama do Espírito Santo dentro de você, a chama da presença de Deus dentro de você. É você começar a desejar Deus morar na sua vida. Você se tornar esse templo e morada do Espírito Santo. Então, quando você faz isso, vai ter um momento que a chama da presença de Deus, do Espírito Santo, vai estar dentro de você. Aí você, né, aquele amor, que aí você percebe, poxa, Deus está em mim, Ele está morando na minha vida, a chama de Deus. Você está bem, você está fortalecido, passando por injustiça, por luta, por batalha, mas você está ali aos pés de Jesus em oração, tendo comunhão com Ele diariamente. Então é necessário ter a chama, mas manter é tão importante quanto conquistar. Por quê? A presença de Deus é o que vai te dar paz no dia mal. A presença de Deus é que vai te dar sabedoria diante das situações que você enfrenta. Vai te dar o discernimento para as lutas que você vier se deparar. A presença de Deus é o selo dele, que vai garantir a eternidade, a sua salvação. Então, como manter essa chama acesa? Porque às vezes o ser humano ele oscila. Tem dias que ele está muito animado para orar, para ler a Bíblia, e tem dias que ele não tem vontade nenhuma. Então, como manter? Porque às vezes você tem que parar de associar uma questão física ou até emocional com a questão espiritual. Fisicamente, tem dias que você está muito animado. Às vezes você se alimentou bem, você dormiu bem, se hidratou bem, você fez atividade física, então não adianta. O seu corpo, o seu cérebro vai estar oxigenando bem, o seu organismo vai estar produtivo naquele dia. E naquele dia você acha que poxa, hoje eu estou bem espiritualmente, eu estou bem com Deus, porque você está bem fisicamente. E quando você, às vezes, se alimentou mal no dia anterior, você dormiu mal, você se hidratou mal, você não fez atividade física, e às vezes o corpo reage. E você começa a ficar desanimado, desmotivado. E no fundo você acredita que esse é um problema espiritual. Mas é um problema físico. Então não importa em que condição você estiver, emocionalmente ou fisicamente, a sua chama da presença de Deus tem que ser mantida acesa. E não como um protocolo. Não é o que eu vou te ensinar hoje da Bíblia, era um protocolo daquela época para manter a chama do altar acesa. Mas nós temos que pegar a essência desse ensinamento, o espírito desse conselho sagrado para a nossa vida. Levítico capítulo 6. Olha o que diz aqui, depois que fala sobre o altar, o fogo do altar. O próprio Deus, ele ensina aqui no versículo 12 em diante. Levítico 6, versículo 12 em diante. Enquanto isso, o fogo do altar
será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Olha aí, então você vê que tem uma sequência de ensinamento aqui para manter o fogo do altar aceso. Fala do fogo, né? A lenha, o holocausto e a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Poxa, esse ensinamento ele é extraordinário, porque o que Deus ele orientou no passado com respeito ao altar físico do seu tabernáculo, ele estava ali também trazendo esse ensinamento para nós nos dias atuais. A chama da presença de Deus, ela é acesa quando eu me dedico, quando eu busco, quando eu oro, quando eu tomo essa decisão de fazer do Senhor o meu Senhor e Salvador em tudo aquilo que eu desejo na minha vida. Mas a partir do instante que essa chama, ela, sabe, ela às vezes está pequenininha, aí você vai orando mais, você vai lendo mais a palavra, você medita as palavras difíceis que você não conhece, você vai pesquisar, então essa chama desse amor de Deus, ela se acende. Como, sabe, quando você joga combustível numa churrasqueira e você joga o fósforo com tudo e vem aquele fogo forte naquele momento, aí depois ele tem que manter-se aceso. Esse é o segredo. Então, quantas pessoas que depois que venceram uma doença, uma depressão, um vício, seja qual for o problema, aí aquele fogo se acende, ela se apaixona por Jesus, ela começa a orar, ela começa a ler a Bíblia, ela começa a falar de Jesus para as pessoas, mas daqui a pouco aquela pessoa está voltando a ser a mesma pessoa que ela era antes de conhecer Jesus. Ela volta para os mesmos erros, para os mesmos pecados, para as mesmas falhas. E o que aconteceu com aquela pessoa? O que aconteceu com aquela pessoa que estava tão bem espiritualmente? O que aconteceu com aquela pessoa que recebeu um milagre, uma bênção, uma resposta? Estava tão feliz. O que aconteceu com aquela pessoa que sempre separava momentos e falava, não, eu quero conhecer a palavra, eu quero orar, eu quero me relacionar com o Senhor Jesus. O que aconteceu com aquela pessoa? O que aconteceu com você? Que às vezes você, espiritualmente, você já não tem mais prazer de orar. Você já não tem mais prazer de conhecer a palavra. Às vezes a pessoa ela fica 1 hora, 2 horas, perdendo tempo vendo videozinhos nas redes sociais que não ajudam em nada, não acrescentam em nada. Mas às vezes uma pregação de meia hora, 40 minutos, um culto de 1 hora, ela não tem paciência. O que aconteceu? Por que a pessoa deixou de ter prazer daquilo que é de Deus? E ela começa a ter prazer só daquilo que é mundano, aquilo que não agrega valor na sua vida e nem na sua salvação. O que aconteceu? Essa é a pergunta que você tem que fazer para si. A questão é que veio aquele boom de um milagre, de uma resposta, de uma bênção, e às vezes você se apoiou em uma vida de bênção somente. Você se apoiou em uma vida só de milagre. Você se apoiou em uma vida só de resultados, de resposta, das coisas acontecendo. E chega um momento que não acontece. Chega um momento que uma oração que você faz parece que não foi atendida. E você já começa a ficar triste, decepcionado. Você já não ora mais com tanta intensidade. Chega um momento que você não consegue explicar as lutas e dificuldades que você tem enfrentado.
e como lidar com tudo isso. E parece que Deus se afastou de você, parou de te ouvir. A questão é que nós precisamos amadurecer no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Porque se fosse assim, se as lutas, porque elas aumentaram, te afastaram de Deus, e os amigos de Daniel que foram lançados na fornalha e aumentou-se o fogo da fornalha 7 vezes. E o próprio Daniel que foi lançado numa cova de leões, mesmo assim ele continuou fiel e confiante em Deus ali. E sabe o que acontece? Um anjo entra na cova, fecha a boca dos leões e no dia seguinte o Deus de Daniel é exaltado. Então, o próprio Filho de Deus foi preso, perseguido, injustiçado, espancado, pregado no madeiro. Então a gente precisa entender que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente espera. E isso não pode deixar essa chama se apagar. Isso não pode deixar esse amor por Cristo se apagar. E às vezes, sabe por que se apagou? Porque você se decepcionou em uma igreja. Você se decepcionou com pessoas de igreja. Você se decepcionou com ambientes ou pessoas que você acreditava que estavam ali para te ajudar. Mas a questão dessa decepção e dessa frustração é porque você apoiou a sua confiança nessas pessoas. É porque você apoiou a sua confiança nesse lugar, nesse ambiente. Por isso, você desanimou da sua vida com Cristo, que não tem nada a ver com os erros que essas pessoas cometeram, dos erros que esses ambientes cometeram. Nós temos atendido muitas pessoas feridas pela religião, muitas pessoas frustradas e decepcionadas, pessoas que dizem assim, eu não quero mais cultuar, eu preciso primeiro me curar, e a gente insiste em falar, para curar, você tem que buscar aquele que é capaz de realizar essa cura na sua alma, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quantas pessoas a chama se apagou por inúmeros motivos, inúmeras questões, eu não vou culpar nenhuma delas. Porque eu tenho uma coisa comigo, baseado no que eu aprendi na Bíblia Sagrada, que todo mundo um dia vai prestar conta com Deus. Todo mundo. Se não for em vida, vai ser pós-vida. Todas as pessoas que feriram, pessoas que estavam caminhando, iniciando sua caminhada, decepcionaram, distorceram a verdade ou coisas do tipo, e deixaram que a chama do amor do Senhor Jesus se apagasse em pessoas, por conta disso, a conta ela chega. É igual o cartão de crédito. Você usa, e no final do mês vem aquela conta que te assusta. Mas você estava com tudo aquilo que você comprou. Aparentemente, tirou foto, ostentou, aparentemente estava tudo ok, tudo dando certo, tudo fluindo, abençoado. Mas a conta chega. Então, qual o motivo do porquê essa chama se apagou ou vem diminuindo ao longo do tempo? Então, primeiro a chama ela se acende quando você tem uma experiência com o poder de Deus. Aí você precisa manter essa chama acesa, mas quando você fica à espera de resultados, ou você apoia a sua comunhão ou a sua fé em pessoas, em placas, em instituições, em ambientes, essa chama vai se apagar de alguma forma. Mas como manter ela acesa? Está aqui, a gente leu, Levítico 6, 12 e 13. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Então vamos lá. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Então é você colocar lenha nessa fogueira. E como que eu faço isso a cada manhã? É você já começar o dia com uma vida de oração. É você já começar o dia meditando na palavra de Deus. Quando você começa o dia fazendo isso, antes de redes sociais, antes de notícias da televisão, antes de qualquer outra coisa, você já começa o dia se conectando com Deus, você já começa o dia
jogando lenha nessa fogueira. Aí essa fogueira vai se manter acesa. Você vai ler a palavra vai te nortear, vai te guiar, você vai dar continuidade naquela leitura que você estava fazendo no dia anterior. E você está sempre ali orando, meu Deus, fala comigo, me guia, me conduz, que a tua palavra possa abrir o meu entendimento, porque às vezes você vai ler uma palavra que ela vai falar com você pelo momento que você está vivendo. E às vezes você vai ler uma palavra que ela vai te dar uma preparação para um outro momento que você vai viver. Então a palavra, ela nunca vai ser vazia quando você se conectar com ela. Então isso é colocar a lenha nessa fogueira da sua espiritualidade, da sua comunhão com Deus. Então esse é o primeiro passo. É o primeiro passo para você manter essa chama acesa. Mas eu estou triste? Ore. Eu estou decepcionado? Ore. Mas eu estou cansado? Medite, estude a palavra. Ah, mas eu estou completamente perdido? Ore, leia a Bíblia, medite na palavra. Não deixa nada impedir com que você coloque lenha nessa fogueira. Eu costumo dizer que é o simples bem feito. Vida de oração diária, e além da vida de oração diária, você precisa manter esse relacionamento com o Senhor Jesus todos os dias. Deixa eu só fechar aqui que tem recado chegando, está tentando nos atrapalhar. Tá aí. Então, vamos lá. Outra questão, o simples bem feito, vida de oração, meditação da palavra. Mas aí depois ele orienta assim, ó, enquanto isso o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. Cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Então o sacerdote acordou, já tinha que estar preocupado em manter o fogo colocando mais lenha. Só que aí depois ele tinha que fazer outra coisa. Arrumará sobre ele o holocausto. Arrumará sobre ele, sobre o altar, sobre a lenha, sobre o fogo, o holocausto. O holocausto é sacrifício. Era um sacrifício perfeito, que o animal era sacrificado, cortado em pedaços, e aquele era o sacrifício até se tornar cinza. Então era o sacrifício completo, 100%. Quando a gente fala de sacrifício, a gente fala também, eu posso conectar na mensagem da cruz, que é a renúncia. E essa renúncia precisa ser feita diariamente também. Todos os dias você vai ter pensamentos, ações, palavras, decisões que você vai ter que renunciar para manter essa chama acesa. Todos os dias, pode ser que você não seja tentado todos os dias, mas a tentação vai bater a porta em vários momentos da sua vida. Você vai ter que renunciar. E quando eu falo sobre renunciar, é porque, entenda uma coisa, você, eu, todos nós, seres humanos, nós somos feitos de uma natureza corrupta, imoral e carnal. É isso que está por debaixo na nossa epiderme. É isso que está por debaixo da pele de cada um. Nós somos seres humanos que viemos de uma natureza pecaminosa. Por conta disso, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos colocar em risco. Colocar em risco. Se você é aquela pessoa que começa a deixar de orar, você já não renuncia mais, você diz assim, é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Então, você pode se inclinar para o pecado, para o erro, de uma forma sutil. Sutil. Vai ser aquela pessoa que daqui a pouco o orgulho é o seu jeito, a mentira é o seu jeito, os vícios, é o meu jeito, isso aqui não me pesa na consciência, isso é muito perigoso, porque tem gente que diz assim, não, se não me pesa na consciência, eu faço. Se Deus não me acusa, eu faço. Quantos crimes foram cometidos com criminosos que não pesava a consciência? E ele ia lá, fazia o que tinha que fazer com respeito à criminalidade, tirava a vida de pessoas, violentava pessoas que tinham uma força física muito inferior a ele e não pesava na consciência. Então não é assim. É renúncia. É você pegar a Bíblia Sagrada e você entender. Vamos dar exemplo. Eu era jovem, eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha 17 anos, ela tinha 14, e nós
não éramos de Deus. Nós conhecíamos, né? Mas sabe, de longe. Nem namorando Jesus a gente namorava. E ela tinha 14, eu tinha 17. Com 19 eu fui pai. Ela tinha 16. Ela engravidou, ela tinha 15, eu tinha 18. Você entendeu? Mas por quê? Nós namorávamos assistindo filme na casa dela sozinho, na sala, às vezes em um quarto. Gente, 70% do nosso namoro era nós dois sozinhos no lugar. Então, não adianta. Você está ali, você é apaixonado por uma jovem, você tem a testosterona de um jovem de 17, 18 anos e ela engravidou. Então, o que você precisa entender? Cuidado. Não estou falando aqui só para namorado, não. Isso aqui a gente pode englobar para tudo. Qual é a sua inclinação? Né? Aquilo que você se inclina. Eu lembro de uma pessoa que uma vez me procurou e disse assim, bispo, poxa, é incrível. Todas as vezes que eu saio de casa brigado com a minha esposa, tem uma funcionária no meu ambiente de trabalho que ela vem, conversa, quer passar a mão no meu cabelo, falando que eu tô bonito naquele dia, e o meu olhar está um pouco triste. Por quê? Porque não adianta. A gente precisa entender que estamos no mundo espiritual. E você acha que o diabo ele quer ver você espiritualmente fortalecido. Quer ver você de pé. Quer ver você forte, com a chama acesa. Não. Então, vão vir decepções, vão vir tentações, vão vir fraqueza espiritual. E se você se entregar e não renunciar, é colocar o holocausto no altar todo dia. Então, daqui a pouco, a chama se apaga e você está distante do Senhor Jesus. Nem a brasa mais tem aonde existia uma chama. Então, a gente precisa entender que nessa batalha espiritual, a gente não está sozinho. Tem um adversário, tem um inimigo, tem uma equipe que quer fazer você perder o jogo da vida. E você precisa colocar o holocausto no altar todos os dias. Essa renúncia, onde você vai dizer não em determinados momentos, você vai dizer não. Às vezes você está sendo tentado em um ambiente, você vai dizer não, você vai se afastar, conversas, pensamentos, acessos a questões da internet. Quantos casamentos estão sendo destruídos por conta do vício da pornografia, que muitas pessoas, elas alimentam isso dentro delas. Não adianta. O que você alimenta? A sua carne ou seu espírito? Se você alimentar o seu espírito, você vai conseguir dizer não. Mas se você alimenta a sua carne diariamente, não adianta. Sua carne vai falar mais alto. Então, nós temos que colocar o holocausto no altar todo santo dia. E a terceira orientação para manter a chama do fogo acesa está aqui, ó. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Sabe o que era a gordura das ofertas? Era como se fosse a cereja do bolo, a cobertura especial. Era aquela entrega aonde trazia um aroma agradável. É aquilo que você faz, que você agrada a Deus, não como uma obrigação, não como uma religiosidade, mas quando você faz por amor. Poxa, quando você faz por amor. Aí quando você apresenta gordura, você está sempre preocupado em como ou o que você pode fazer para agradar a Deus. Não porque você quer algo em troca, não porque você quer barganhar, mas porque você o ama. Se eu trouxer para minha esposa, ela gosta de orquídea. Se eu trouxer, eu já trouxe assim, passei em algum lugar, já comprei orquídea, trouxe para ela. Aí tinha vezes em casa que tinha orquídea lilás,
rosa, uma branca meio gelo, aí eu trazia uma azul. Aí eu chegava, ela me abraçava, beijava, falava, poxa, amor, você lembrou de mim? Você lembrou de mim? Então, quando a gente faz algo especial, poxa, você lembrou de mim. Eu não te mandei fazer. Eu não precisei pedir para você fazer. Você fez porque me ama, porque você lembrou de mim. Não é uma data especial. Tem gente que lembra de Jesus na Semana Santa e no Natal mais ou menos, né? Lembra mais do Papai Noel do que o Senhor Jesus, mas tudo bem. Presente para todo mundo e Jesus está em terceiro, em quarto lugar, mas nascimento de Jesus, pelo menos celebra-se, mesmo não sendo uma data real, mas uma celebração. Então, imagina o Senhor Jesus vendo que você lembra dele todos os dias, quando você agradece. Você agradece pelas mínimas coisas. Você olha pela janela, está chovendo hoje. Poxa, muito obrigado, meu Deus, pela chuva, que vai refrescar do calor e vai regar a terra. Às vezes parece ser algo muito bobo, mas quantas pessoas que não são gratas, elas não agradecem, elas não fazem nada de especial para Jesus, elas não se lembram dele. É quando você faz algo por ele, você lembra quando Jesus disse assim, quando fizeste a esses pequeninos, fizeste para mim. Então, quando a gente faz um trabalho social, quando a gente faz uma caridade, quando a gente faz algo para alguém, a gente está fazendo para Cristo. Olha que interessante, algo que não é obrigatório. Nós teremos um evento para as mulheres, mães, não só mulheres, mães, porque temos o Dia das Mães agora em maio, e não vai ser no Dia das Mães exato, mas vai ser um dia que vai ter um evento na Casa da Mulher e nós vamos lá. Nós vamos preparar o lanche da tarde, vai ter a tarde de beleza. Para algumas mães, nós vamos estar doando cestas básicas, que elas estão em situação de vulnerabilidade. Mas a gente não faz isso porque a gente quer algo em troca. O que uma mãe que tem ali os seus filhos, está passando por uma situação terrível na vida, vai poder nos oferecer? Nada. Mas nós fazemos isso porque nós amamos a Cristo e a sua palavra. Lá em Tiago, capítulo 2, quando ele diz assim, quando alguém chegar para você, não tiver roupa, não tiver comida, e você diz, vá em paz, Deus é contigo, a fé sem obras, ela é morta. Ele estava falando que não adianta você dizer que crê que Deus vai mudar a situação daquela pessoa se você não faz nada por ela. Poderoso, né? Então, tem horas que você tem que jogar a gordura para manter essa chama acesa, essa chama da presença de Deus. Sempre está fazendo algo, procurando fazer algo para agradar o Senhor Jesus. Quando você cultua, quando você separa um momento para Ele, você está agradando a Ele, porque você está fazendo o que o mundo inteiro despreza, separando o momento para se conectar com Ele. E é o que a gente vai fazer agora. E que a partir de hoje você mantenha essa chama acesa. Como? Lenha todo dia de manhã. Já de manhã, não é só de manhã, pode colocar à tarde ou à noite também, fica à vontade. Mas lenha todo dia de manhã. Se você quiser com a gente, tem um link aqui na descrição, você pode clicar, entrar no nosso grupo de WhatsApp. Nós temos o nosso devocional Café com Sabedoria todo dia de manhã e nós temos a oração da noite que eu coloco só naquele grupo do WhatsApp. É um grupo gratuito. Se você quiser, fica à vontade de caminhar com a gente nessa caminhada de crescer em comunhão, de manter essa chama acesa. Não adianta, a gente vai te incomodar. A gente vai te incomodar, porque se for preciso, vai chegar mensagem lá no grupo dizendo, ó, de manhã, 6h26 da manhã, vamos para o nosso Café com Sabedoria. Não deu para acompanhar 6h26, acompanha em outro momento. À noite, todo dia à noite, oração da noite, uma reflexão para a gente orar antes de descansar. E fora isso, a gente vai caminhar junto, porque eu tenho certeza que você vai manter sua chama acesa com isso, com a chama acesa. Todo o mal não vai ter autoridade para se aproximar da sua vida e você vai caminhar de pé rumo à salvação.
Então, por isso, nós precisamos colocar a lenha todo dia de manhã, sacrificar todos os dias, renúncia constantemente do nosso eu, da nossa carne, das nossas vontades, daquilo que nos distancia de Cristo ou que nos faz pecar. E a gordura, aquilo que agrada, o aroma agradável. Aquilo que você vai fazer que vai agradar a Deus em algo e com certeza você vai manter essa comunhão e essa chama acesa. Vamos orar agora. Vamos falar com o Senhor Jesus. Ao final dessa oração, nós vamos louvar. Nós vamos louvar. Nós vamos adorar a Deus com um louvor muito especial. Então feche os seus olhos agora. Vamos orar nesse momento, onde quer que você se encontre. Senhor Jesus, meu Deus, nós desejamos, meu Pai, ter esse momento contigo. Nós desejamos estar conectados a Ti todos os dias da nossa vida. Vem, Espírito Santo, vem perdoar de todos os pecados, de todas as falhas, de todos os erros, de tudo aquilo que desagrada a Ti. Tudo aquilo que entristece o Senhor. Ah, meu Pai, abençoe essa pessoa que tomou a decisão de acender essa chama. Essa pessoa que tomou a decisão de se conectar contigo, de crescer em comunhão, de fortalecer a sua espiritualidade. Vem, ó Espírito Santo. Porque, meu Deus, quantas pessoas estão sendo tentadas ou foram feridas, estão esfriando na fé, estão esfriando nessa chama, mas nós oramos ao Espírito Santo, agora oramos ao nosso Senhor Jesus e pedimos, vem, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor não condena, nós sabemos que o Senhor não acusa, mas que há a necessidade dessa pessoa despertar a sua decisão, para que essa comunhão seja diferente a partir de agora. Vem, ó Espírito Santo, fala para Ele vir com a presença dele sobre a sua vida, sobre o seu ser, sobre o seu viver. Fala para Ele, meu Pai, eu te preciso, eu te quero. Eu não quero essa chama se apagando, eu não quero me esfriar na minha comunhão. Pelo contrário, eu quero, meu Deus, mais e mais da Tua presença. Fale com Ele neste momento e faça desse louvor a sua adoração nesta noite. Aleluia. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é que me basta. Sem Jesus não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta.
presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Em nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai, nós te adoramos, te exaltamos. Bendito seja o teu santo nome. Entregamos toda a nossa vida, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, entregamos a ti. Aleluia. E que a chama esteja acesa a partir de hoje em nossas vidas. É o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Eu tenho certeza que a chama, ela se acendeu. E agora, a partir de hoje, nós precisamos manter essa chama acesa. Nós precisamos continuar com essa chama acesa. E eu tenho certeza que você vai seguir essa orientação da sabedoria bíblica na sua vida e nos seus caminhos. Mas antes da bênção final, da oração do Pai Nosso, eu gostaria de deixar com vocês a oportunidade também de participar conosco, aonde quer que você esteja. Teve um rapaz lá da África, agora eu esqueci se é de Moçambique ou da Angola, eu esqueci agora, ou da África do Sul, que nos enviou a doação de 2 cestas básicas, onde nós estamos separando cestas básicas, também separando condições para que nós possamos fazer o lanche da tarde para as mulheres, nessa tarde de beleza, para as mães que são vítimas de violência doméstica. E se você quiser também, fique à vontade, você pode doar, você pode ofertar, você pode devolver os seus dízimos, se tornar coluna dessa obra. Você faz parte desse trabalho, dessa obra, dessa missão. É você que patrocina. Se nós estamos aqui agora podendo pregar o Evangelho, é porque Deus tem levantado pessoas como você. Então faça isso, já deixa aí o print da tela, tem o link também na descrição, Doar Vida na Rocha. Aí você clica no link, tem como você doar de doações internacionais para você que está em outro país, mas também tem o Pix, tem a transferência bancária. Quando você for na descrição, tá lá, tem um link, Doar Vida na Rocha. Só clicar naquele link também, tá bom? Ou você pode, se você deu um print na tela, abre o aplicativo do seu banco, escaneia o QR Code e você faz a sua doação, tá certo? Nós estamos separando cestas para as mães vítimas de violência, desse evento social que a gente vai fazer, doações que nós vamos também
pro lanche da tarde. Nós vamos fazer um momento da tarde da beleza para todas as mulheres, uma refeição ali com elas também, levando esperança. Nós vamos colocar essa gordura no altar para que esse aroma seja agradável, cumprindo aquilo que Cristo prometeu. Não se esqueça, domingo nós teremos Santa Ceia da Comunhão, sempre no primeiro domingo do mês. A gente já começa o mês com o primeiro domingo com a celebração da Santa Ceia, porque a gente precisa começar o mês em comunhão, em aliança com o nosso Senhor Jesus. Às 9 horas da manhã, aqui em São Paulo, culto presencial no auditório que fica na Rua Serra do Japi 163, no Tatuapé, em frente à Praça Largo do Bom Parto. E para você que se encontra fora de São Paulo ou em outro país, a gente vai ter o culto aqui online, culto comunidade online, 18 horas no domingo, com a Santa Ceia. Prepare um pedaço de pão, um cálice com suco de uva, para você celebrar, e convide quem desejar. Coloca na televisão, no telefone, coloca no computador, mas cultue, vamos cultuar. Domingo é um dia sagrado, quarta é dia de estudo bíblico, e todos os dias, de manhã não esqueça, vamos colocar lenha, e à noite finalizando com oração também. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, tem o link aqui na descrição, o primeiro link, entre no nosso grupo do WhatsApp, clicou, entrou, grupo gratuito para você participar conosco, tá bom? Uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida e os seus caminhos, mas vamos orar ao Pai Nosso? Antes de nós darmos a bênção final, estenda as suas mãos. Senhor Jesus, finalizamos mais um culto de ensino da sua palavra. E eu tenho certeza que essa pessoa, ela finaliza esse momento com a chama acesa, e vai manter essa chama acesa, e vai aumentar cada vez mais. E nós oramos a oração que o Senhor Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E aquele que crê, diga amém, e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença